Olá, queridos irmãos e irmãs, a todos bom dia, e todos os devotos queridos do Senhor Bom Jesus de Iguape, sejam todos muito bem-vindos para essa reflexão do Evangelho do dia. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. O Evangelho de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, como os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o texto de hoje nos apresenta Jesus de novo entrando na sinagoga, um lugar de oração, casa de Deus. Nessa sinagoga, ele encontra dois tipos de pessoas. Primeiro, um homem com mão seca. Esse homem que foi considerado inútil, que não poderia contribuir nada, nem para a religião, nem para a sociedade, ele também foi considerado, foi julgado, discriminado pela religião, pela sociedade, como uma pessoa inútil que não poderia trabalhar. Por isso, ele estava sentado num canto da sinagoga. Mas Jesus, entrando na sinagoga, ele logo percebeu esse homem e ele ficou com compaixão e ele vai curar esse homem. Jesus vai curar esse homem com mão seca com suas 3 palavras de vida e ação. A primeira palavra que Jesus usa na cura desse homem de mão seca é levantar, e chama ele para caminhar ao meio. E também ele pede esse homem para estender a mão. Levantar, caminhar para o meio e estender a mão. Essas 3 palavras de ação e de vida que traz a vida e dignidade e respeito para esse homem que estava com mão seca. Esse homem que ficou sentado porque a mão estava seca, mas ele tinha as pernas, ele tinha o corpo de saúde. Ele poderia ter usado outras possibilidades para levantar e caminhar, mas ele ficou olhando apenas seus defeitos e ficou parado e ficou julgado e discriminado pela religião e pela sociedade. Mas Jesus olhou as coisas que ele poderia contribuir para a sociedade. E assim também nós, muitas vezes, a gente fica olhando só apenas algumas defeitos, limitações da gente, e a gente não consegue enxergar nossas possibilidades e nossas outras coisas que nós também poderia contribuir e trabalhar e ajudar outra pessoa.
E na sinagoga, na casa de Deus, na casa de oração, Jesus também encontra os fariseus que estavam no meio da sinagoga e fazendo 3 coisas. Essa atitude de fariseus traz ira e tristeza para Jesus. Quais são as 3 atitudes que os fariseus estavam fazendo no meio da sinagoga? Primeira atitude dos fariseus era observar, para criticar, acusar Jesus. Imagina, no meio da casa de Deus, no meio da casa de oração, os fariseus estavam observando para criticar, para acusar. E também outra atitude dos fariseus que provocou a tristeza e ira de Jesus era o silêncio deles, o silêncio do poderoso, o silêncio da autoridade. Também não é uma boa atitude diante dos questionamentos, diante das realidades de tristeza, da morte, da autoridade e poderoso, e também as pessoas religiosas, como fariseus, ficaram em silêncio, mudo e calaram sua boca. E outra atitude dos fariseus que provocou a ira e a tristeza de Jesus, que saindo da casa de Deus, saindo da casa de oração da sinagoga, eles fizeram uma politicagem, eles fizeram uma política com os seguidores de Herodes para matar Jesus. Então, saindo da casa de Deus, eles planejaram para matar Jesus. Então, essas atitudes de fariseus também às vezes nós encontramos dentro da nossa igreja, encontramos dentro da nossa vida, em nosso pensamento. Então, por isso, Jesus vem de novo e de novo, entrando em nossas igrejas, para curar as mãos secas, para curar os pensamentos que a gente tem, como aquela autoestima baixa, como aquelas pessoas que pensam que eu sou inútil na sociedade. Ele vem para nos curar, Ele vem nos chamar para o meio, para levantar, para caminhar e também estender nossa mão para outros, para ajudar. E também Jesus veio para questionar aquelas atitudes e pensamentos dos fariseus. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, nesse dia, nós celebramos também, no dia 20 de janeiro, celebramos um grande mártir da nossa igreja, o glorioso São Sebastião. Ele foi um grande guerreiro, soldado, que lutou para guardar os valores cristãos. Por isso vamos pedir a intercessão de São Sebastião, que ele nos protege, ele nos ajude, intercede, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E também pedimos a Ele que Ele nos ajude para que nós deixamos Jesus entrar em nossas casas, nossa mente e nossas igrejas, nossas casas de oração, para questionar, para curar as mãos secas e também questionar nossos pensamentos negativos. Rezemos agora a oração de São Sebastião. O glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono de Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem desces a vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos e irmãs, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. Enfim,
glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a pandemia de Covid-19. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Sebastião, Deus os abençoe, abençoe todas as famílias. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.